Às vezes, eu sinto vontade de deletar tudo da minha mente e conservar apenas as lembranças das coisas e das pessoas que eu amo. Apagar de vez todos os traumas, todos os medos, tudo aquilo que tenta me diminuir, que tenta me encarcerar, tudo aquilo que me impede de ser o melhor de mim. Mas a verdade é que isso não é possível. Então eu decidi fazer uma coisa: reeducar a minha mente, ensiná-la a enfrentar esses fantasmas do passado. Eu fico me perguntando como que esses sentimentos habitam dentro de mim. Em outro momento, eles habitaram de uma forma tão forte que me impediram de agir inúmeras vezes. Sentimentos como a timidez, complexo de inferioridade, a escassez, o pessimismo. É complexo. Mas a verdade é que muitas pessoas enfrentam esses medos todos os dias. São como muralhas, barreiras que impedem as pessoas de usufruírem de uma liberdade plena, de uma vida consciente e realizadora. Então eu decidi reeducar os meus pensamentos, construir uma mentalidade totalmente diferente. Eu mentalizo, imagino e determino no meu coração que eu não posso ser o mesmo. Eu não posso ser a mesma versão de mim mesmo. Eu tenho que ser alguém totalmente diferente. Alguém mais preparado, mais maduro, alguém mais... Às vezes eu fico refletindo como sentimentos como esses, a timidez, a escassez, pessimismo, complexo de inferioridade, nos deixam presos. São como uma barreira, uma muralha que se formam ao nosso redor. E é perceptível isso em adolescentes, jovens, até adultos. Pessoas que estão se diminuindo diante desses sentimentos e deixam de prosperar e de desfrutar de tudo aquilo que a vida lhes proporciona. É como, de fato, uma prisão. Eu me recordo do mito da caverna de Platão. As pessoas se deixam levar pelas sombras que são projetadas nas paredes da caverna e imaginam e acreditam que aquela é a única realidade existente. É desta maneira que estes sentimentos destrutivos faziam comigo, tentam fazer e faz com muitas pessoas. Mas eu entendi que essa não é a verdade e a única realidade existente. São apenas imagens projetadas na minha mente. São apenas coisas irreais que eu não sei o porquê, que a cada dia eu tento compreender. E certamente foram acontecimentos que criaram estes traumas em mim, mas que eles não vão determinar a minha vida na Terra. Diga-se de passagem que uma vida muito breve, muito curta. Então eu não posso perder tempo me deixando acorrentar por esses fantasmas malignos, terríveis. Minha única decisão é buscar o conhecimento, buscar nos livros, buscar nos autores. E para nos libertarmos desta condição não é fácil. E sem dúvida, a única forma é através do conhecimento. E é maravilhoso quando você começa a buscar a origem dos pensamentos, a origem das emoções, ou começa a entender este processo que é formado dentro da mente. Você vai percebendo através das informações, você vai comparando informações de determinado autor com outro autor, e você vai aos poucos despertando, criando um alicerce, uma base para se tornar uma pessoa mais forte. Eu, particularmente, encontro na fé um fundamento muito sólido e firme, que me ajuda, sem dúvida, a vencer esses obstáculos. É perceptível, já ali na Grécia Antiga, essa busca pela sabedoria através da filosofia, o quão profundas eram as reflexões relacionadas ao propósito da vida, as virtudes, a mente humana. E quando você mergulha nessas questões profundas, você começa a ter nos pensamentos uma luz. Essa luz vai lhe mostrando direções que resolvem inúmeros problemas, inúmeras situações no que diz respeito a tudo aquilo que eu já falei. Começamos a entender
muito melhor esses processos psicológicos que ocorrem em nós. E a neurociência, a psicologia, todos esses conhecimentos vão nos esclarecer de uma forma muito maravilhosa como vencer tudo aquilo que, de fato, mesmo sendo irreal, nos deixa aprisionados, encarcerados. Esses dias eu ouvi um posicionamento, um comentário de uma professora de filosofia em relação a como os gregos viam o tempo. E neste comentário ela falava das formas de tempo que os gregos consideravam, e uma delas é o Cronos. É o tempo que nós estamos vivendo aqui e agora, que chamamos de presente, passado e futuro. E sobre isso ela dizia que os gregos consideravam muito a importância do tempo na vida, de aproveitá-lo por conta de sua brevidade. E para eles, aproveitar o tempo era se tornar a cada dia uma pessoa melhor, mais evoluída. Porque é perceptível, assim como ela fala, independentemente das coisas materiais, das coisas que nos cercam e dos lugares, existem pessoas cujo tempo passa, mas ela permanece igual. Mas ela permanece igual na sua forma de pensar, na sua forma de falar, na sua forma de agir. E a grande preocupação dos gregos, obviamente mais dos filósofos e necessariamente deles, era justamente esse desenvolvimento do intelecto, da mente humana, porque o tempo ele pode mudar a nossa pele, o nosso cabelo, até de uma forma degenerativa, mas a nossa mente, ela precisa ir em direção ao progresso, à evolução. Aquilo que outrora, em outro momento, nos aprisionava, não pode agora, já com muito tempo passado, ter os mesmos efeitos. Eu tenho 34 anos e certamente muitas coisas mudaram em meu pensamento. E eu sinto que, de fato, eu já não sou mais a mesma pessoa que eu era. E eu luto para que este processo de progresso, ele se acelere. Eu tenho assentado em meu coração que esse ano eu quero viver 2 anos em um, eu quero viver 3 anos em um. Eu quero que esse processo de evolução seja rápido, seja constante. Eu pretendo fazer deste processo evolutivo algo acelerado, porque percebo que eu tenho evoluído de forma muito lenta no que diz respeito aqui, ao que está aqui dentro dos meus pensamentos. E eu sei que para isso, a melhor forma, a mais eficaz que eu encontrei até hoje é a leitura, é dialogar com os sábios. É isso que eu estou fazendo. E é perceptível a evolução e a melhora que a leitura traz para nós. É repertório de palavras, vocabulário, de raciocínio, é libertador. Depois de passar por este processo de reeducar a mente, de fato as lembranças ruins ainda continuam nos meus pensamentos, mas elas não me governam mais. Eu tenho ensinado a minha mente a se impor contra os meus medos, porque na verdade exclusivamente eu, sou o autor da minha história. É eu quem vou determinar o que ocorrerá daqui para frente. E eu já decidi ouvir a voz que diz que tudo é possível ao que crê, que há um potencial em mim, que eu devo agir conforme o propósito que está aqui dentro de mim, que eu devo seguir a direção da minha vida que eu, de forma consciente, compreender que é a melhor para mim. Então, nenhuma circunstância do passado que deixou uma cicatriz hoje vai determinar quem serei ou quem sou, porque houve uma transformação, houve uma mudança extraordinária aqui, e eu tenho certeza de que eu nunca mais serei a mesma pessoa, e a pessoa que eu serei no futuro, eu me orgulharei dela, porque eu estou buscando isso hoje. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva, curte, compartilha. Até a próxima e tchau, tchau.